Foi encontrando aí Mateus capítulo 14, verso 29 ao verso 31. Eu quero estar lendo e os irmãos vão repetir o mesmo em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: e ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Poder sentar em nome do Senhor Jesus. Querido, estou alegre nessa noite, como mencionei, mas sabendo que quase que eu rejeitei o convite do irmão, porque há 2 pontos, arranquei o dente, 2 pontos no dente, né, irmão? Mas o Senhor, Ele dá graça. O Senhor dá, querido, graça ao nosso coração. E estava eu meditando essa palavra. E uma palavra que Deus me deu por esses dias. E meditando e reconhecendo um cenário qual vamos ministrar nessa noite. Eu quero começar pelo um cenário aonde João Batista, ele não teve muita sorte sobre a face da terra, aonde numa festa foi lhe dado ali a cabeça de João Batista, num cenário, querido, que aonde quando terminaram a festa, sabemos que o próprio rei, ele estava até mesmo tremo pelo acontecimento, pelo que sucedeu em uma festa. E a palavra de Deus, querido, que diz que quando termina a essa festa, os discípulos de João pegam o seu corpo e vai ao enterrar João. E logo se retirando dessa situação, desse cenário, a Bíblia nos traz um conhecimento, que eles traz essa notícia para quem? Para Jesus. E Jesus, querido, numa profunda tristeza como homem, como 100% homem, e no mesmo instante, numa alegria sendo Deus, porque sabia aonde João se encontrava naquele momento. Jesus, ele sabia de todas as coisas, ele estava ciente de todas as coisas, mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele queria sair daquele cenário. Jesus queria sair daquele ambiente. Irmão, algo que nos chama a atenção é um cenário aonde Jesus estava vendo aquela situação. Jesus nos dá o exemplo que ele não revogou a situação, ele não chegou diante de Herodes e mencionou alguma coisa, não. Jesus sai em silêncio, porque há cenário, querido, que há necessidade de silêncio. Há cenário que há necessidade de você se retirar, não para você encontrar-se no cenário, porque quem tem que ser glorificado é Deus. Jesus se retira. E o propósito de Jesus, querido, não era, querido, encontrar, ou seja, ir para outro lado para passear, ir para outro lado para poder apresentar, não. O propósito de Jesus era ir para o deserto. Jesus mencionou para os seus discípulos: vamos para o deserto. Deserto é um lugar de silêncio. Deserto é um lugar de meditação. Deserto é um lugar, querido, aonde você talvez pense assim: mas deserto, irmão, logo deserto é um lugar que posso perder a força, posso perder a coragem, posso perder o contrário. Jesus mostra nessa noite. Deserto é um lugar, querido, aonde você vai estar mais perto de Deus.
Deserto nunca foi para afastar de Deus, é para aproximar-se de Deus. Jesus, querido, ele desenhou o cenário dessa forma. Ele disse para os discípulos: vão para o deserto. E algo interessante, irmão, eu quero botar um tema nessa história, que ou seja, multidão e discípulo. É o tema dessa história nessa noite. Algo interessante, que Jesus, quando vai se aproximando, junto com os discípulos, vai se aproximando, meu pastor, do deserto. O deserto já não estava deserto. Entenda esse mistério nessa noite. O deserto já não estava deserto. Muitas vezes, querido, questionamos em nosso dia a dia: Senhor, eu queria ficar em silêncio. Senhor, eu queria ficar no meu cantinho. Senhor, eu queria meditar mais, buscar mais. Mas sempre tem alguém no seu deserto. Sempre tem uma pessoa no seu deserto te incomodando, te pedindo uma palavra, te pedindo uma ajuda, te pedindo você querer algo da parte de Deus. Por quê, irmão Gil? É porque vê o Espírito Santo sobre a sua vida. Vê a presença de Deus sobre a sua vida. Sempre tem alguém no seu deserto. Muitas vezes querer projetar é uma coisa, mas ter confirmação de Deus é outra coisa. Observa que Jesus projetou um deserto. Jesus falou assim: ó, vamos lá, vamos ficar em silêncio. Mas quando Jesus chega junto com os discípulos no deserto, havia uma multidão. Havia uma multidão, e a multidão estava lá esperando. E não era a multidão que ia ir para aplaudir, não era a multidão para consolar Jesus, não era a multidão para dar um abraço em Jesus, não era a multidão que ia ir para levar ali um lanche para Jesus, não era a multidão para oferecer algo para Jesus. É ao contrário, é para pedir. Alai sou mante pras como reste. Ei, sempre quando alguém bate na sua porta, querido, é para pedir. Sempre quando alguém liga para você, é para pedir. Sempre quando alguém quer encostar em você, é para pedir. Nem que seja um conselho, nem que seja uma palavra, nem que seja uma direção, nem que seja, querido, uma resposta. Talvez você olhe para dentro de si e fala: quem sou eu, irmão Gil, para poder dar uma resposta? Ei, só uma palavra sua, Deus já está dando uma resposta. E quando chega no deserto, Jesus, querido, os discípulos atracam o barco, ou seja, amarram o barco para o mar não levar, a onda não levar o barco. E a Bíblia diz que os discípulos ficam ansiosos. Os discípulos olham assim: mas Senhor, o que vamos fazer com essa multidão? E a multidão que estava no deserto são multidões que alguns precisavam de cura, outros precisavam de palavra. E alguns discípulos aí começaram a interrogar Jesus: Jesus, despede essa multidão, manda eles ir para casa. Jesus olha para eles, querido, no deserto, meu pastor. Jesus olha para eles e menciona para eles assim, dessa forma: olha, eu não posso despedir antes de alimentá-lo. Quero dizer para mim e para você nessa noite: Jesus quer te alimentar nessa noite. Jesus quer te alimentar nessa noite. Eu não sei como está o seu deserto nessa noite. Eu não sei como está o seu íntimo nessa noite. Mas Jesus manda te dizer nessa noite: Ele não vai te despedir da forma que você chegou. Ele não vai te despedir da maneira que você entrou neste lugar. Jesus pega, olha para os discípulos
E menciona para ele: ó, não vamos despedir eles de qualquer maneira. Pedro começa a cutucar em Jesus e dizer: Senhor, mas tem que despedir, porque tem alguns lanchonetes, tem algumas padarias ainda abertas. Eles podem ainda descer e comprar lanche, comprar alguma coisa para poder chegar em casa. Jesus falou assim: não, porque os discípulos, irmão, não conheciam ainda Jesus. Eles andavam com o mestre, mas ainda não conheciam o mestre. Ei, querido, eles andavam, é o primeiro milagre, a Bíblia diz que é o primeiro. Eles não conheciam. Ei, conheça o seu Jesus nessa noite. Jesus pode ir além da sua imaginação. Na imaginação dos discípulos, no deserto, Jesus não podia fazer nada. Jesus não poderia realizar nada. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? Que é no deserto que nós começamos a conhecer quem é Jesus. É no deserto que nós começamos a conhecer a quem servimos de verdade. Ei, quando está no conforto, está tudo bem. Quando você pode ir na padaria comprar um pão, está tudo bem. Quando você pode ir no mercado fazer sua compra, está tudo bem. Quando você pode pagar água, pagar luz, pagar suas contas, andar em dia, está tudo bem. Mas quer conhecer Jesus mesmo, é no deserto. É no deserto que conhecemos Jesus. É no deserto, querido, que aproximamos de Jesus. É no deserto, querido, que nós olhamos para Ele e dizemos assim: o Senhor é. A palavra de Deus diz que Jesus olhou para ele e falou assim: homem, o que é que temos aí? Sabe o que Jesus está dizendo nessa hora? Eu só preciso de um ponto. Eu não preciso de muita coisa. Eu só preciso de um início. Jesus está te perguntando nessa noite: como está a sua fé? Como está a sua visão nessa noite? Como está, querida, a sua expectativa nessa noite? Ele só precisa de um início. Ele não quer saber como está a sua conta bancária. Ele não quer saber qual o estoque está na sua casa. Ele não quer saber, querido, como você está. A única coisa que ele quer saber é de que forma você vai proceder nessa noite. De que maneira você vai apresentar diante dele nessa noite. Alguém toma a palavra e diz assim: mas Senhor, temos aí 5 pães e 5 pães e. Eu olhei assim para o Senhor: mas o que é isso? Para 5.000 homens, fora mulher e criança. Jesus falou assim com eles assim: ó, só quero uma coisa. Só quero uma organização. Jesus não faz milagre de qualquer maneira. Jesus olhou para eles e falou assim: ó, tá aí, faz aí uma organização. Ou seja, senta aí de 50 em 50. Organiza-se. Mesmo meu pastor no deserto tem como se organizar. Se não tem organização, não tem milagre. A palavra de Deus diz que quando eles se organizaram, ali, Jesus, querido, começou a abençoar o pão e peixe. E quando Jesus começou a fazer o milagre, eu imagino eu entrando para essa história, imagino você entrando para essa história, o que você não faria sem conhecer Jesus. Eu imagino alguns discípulos preparando para correr. Eu imagino algum discípulo, pastor, já olhando para o barco, porque ainda não conhecia Jesus.
não conhecia ainda Jesus. Quando Jesus começa a abençoar, começa a lhe preparar ali, ele chama os discípulos. Discípulo quer dizer para servir. Discípulo quer dizer aluno. Quando ele chama os discípulos, imagina eles pegando o cesto ali, tremo ali, e começando já a partir o peixe, o pão. Quanto mais servia, mais. Quanto mais servia, mais. E todos, a Bíblia diz que todos ficaram saciados. Todos ficaram alimentados. Todos ficaram, porque chegou um ponto ali, que não é evangelista brávio, que o pão tinha acabado, aí o peixe chega, não. Quando os discípulos chegaram perto deles, falaram assim: quer mais? Não, estou saciado. Eles começaram a ganhar coragem. Eles olharam para o cesto e começaram a ganhar coragem. Começaram a entender um pouquinho de Jesus. Começaram a entender um pouquinho do Mestre. Jesus, querido, quando chegou o momento que todos estavam saciados, já estava abastecido, o cenário mudou. O cenário mudou. De que forma, irmão Gil? Agora eles não queriam despedir a multidão, ou seja, eles viraram para Jesus: Senhor, vamos ficar aqui. Jesus falou assim: não, vamos fazer o contrário agora. Sabe o que quer dizer isso? Nem tudo Deus faz do jeito que Ele quer. Nem tudo Deus faz do jeito que a gente está querendo. Deus não vai pelo meu desenho, pelo seu desenho. Deus não vai pelo meu jeito, pelo seu jeito. O cenário muda. Jesus chama os discípulos e diz para eles: eu vou despedir vocês. Eu vou despedir vocês para quê? Para uma aula. Eu vou te dar um outro cenário. Porque o cenário do deserto já está confortável. Jesus pega e fala para eles: vamos descer ali até no barco. Irmão, interessante essa história. Que quando Jesus começa a despedir eles, dando direção para eles, ninguém preocupou, falou assim: o senhor não vai com nós não. Ninguém se preocupou, falou assim: se o senhor não for, eu não vou. Ei, muitas vezes só preocupamos com Jesus quando o negócio está apertado. Muitas vezes só convidamos Jesus quando o negócio está estreito. Ai, Shemenegiasébia. Como está a sua história nessa noite? Como está o seu barco nessa noite? Agora estou falando um cenário que Pedro conhecia, João conhecia, Tiago conhecia, os demais conhecia. Era sobre mar. Jesus mencionou para ele: vai. E ele estava indo para o pastor porque conhecia. Conhecia o barco, ou seja, o mar na palma da mão. Se você alugasse o barco de Pedro, falasse: eu quero ir para Genezaré, ele sabia. Eu quero ir para Belém, sabia. Eu quero ir para Judá, ele sabia. Mas o cenário aqui, quem mandou foi Jesus. Os discípulos sabiam do cenário, mas não sabiam o que estava esperando. Ei, talvez você olhe e fale assim: eu conheço essa história, eu conheço essa experiência, eu tenho experiência nisso, tenho experiência naquilo, mas Deus manda algo em meio à sua experiência. Para quê, irmão Gil? Para eu e você chamar por Ele e depender dEle. Jesus olhou para os discípulos e mencionou para eles assim: olha, vai, porque a multidão eu vou despedir.
A multidão, irmão, é bom. Já pensou a igreja neste momento cheia? Já pensou a igreja repleta a ponto de dar trabalho para os diáconos, diaconisa? Já pensou, querida, a igreja superlotada? Mas nem sempre a multidão aguenta o que você aguenta. Discípulo é uma coisa, a multidão é outra. A multidão vem, mas vai embora. A multidão, querido, tem interesse. A multidão quer milagre. A multidão quer cura. A multidão quer resposta. A multidão quer solução. E qual a diferença dos discípulos? Ficar nos pés de... Jesus falou assim, ó, pode deixar que a multidão eu conheço. Eles vão embora. Eu vou despedir. E a multidão foi saciada. Eu imagino que todos foi grato. Todos foi falando bem de Jesus. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele não ficou ali. Jesus foi para um monte, para o lugar mais alto. Para quê, irmão Gil? Para ficar de olho nos seus discípulos. Para ficar de olho. E de longe ele estava vendo. A Bíblia diz, o escritor diz, de longe ele estava vendo. Ele não pensa que você está sozinho. Tem alguém de olho em você. Não pensa que o seu cenário você foi esquecido, esquecida. Deus está te vendo. A palavra de Deus diz que quando chegou a quarta vigília da noite, começou um vento ao contrário. Começou um vento ao contrário. Pedro, querido, estava ali passando um mau momento junto com os discípulos. E aquele vento ali, que foi um vento que Pedro nunca viu. Tiago nunca viu. Os demais que faziam parte da cooperativa de pescadores nunca viu, pastor. É assim que acontece a nossa caminhada. Tem coisa que acontece que você fala assim, Senhor, isso eu nunca vi. Como que eu vou fazer? Qual é a direção? Qual é a estratégia? Jesus sentado lá em cima, ou seja, de joelho lá em cima. Eles tinham toda a estratégia, pastor. Igreja, os pescadores tinham toda a estratégia, mas todas falharam. Eu imagino eles entrando em cooperativa, ou seja, união, olhando um para o outro assim, ó, você tira água, você tenta remar. Você tira água, você tenta remar. Mas faltava alguém no cenário. Ei, com quem você está contando no seu cenário? Com quem você está contando no seu cenário? Ah, irmão Gil, eu conto com a irmã que ora. Ah, irmão Gil, eu conto com o irmão que ora. Ah, irmão Gil, eu conto com o irmão, com a irmã que tem revelação. Ei, quem está no seu cenário? Quem está no seu cenário? Quem está no seu joelho? Quem está ocupando o seu barco? Está faltando alguém no cenário. Eu sei que se eles esperassem em Pedro ali, o negócio ia quebrar. Eu sei que se esperasse ali em João, o negócio ia ficar feio. Eu sei que se esperasse em Tiago ali da Bíblia, ia ficar feia a situação. O barco não ia quebrar. Estava faltando alguém no cenário.
E esse alguém não tinha chegado ainda. Esse alguém estava olhando de longe. Ei, sabe por que não aconteceu nada? É porque esse alguém está olhando aí para você. Esse alguém, querido, está olhando para você, está dizendo: ei, clama por mim, busca por mim, eu jejuo pela minha pessoa, ei, chora pela minha pessoa, ei, me chama para dentro do seu cenário. Alai sou mante pras como nestia. Ei, shemenegia subianda lá e sou mante pras como nestia. Ei, para de confiar na sua qualidade. Para de confiar na sua ciência, sabedoria. Para de confiar em A e B e C. Confie em mim. Quarta vigília da noite, ou seja, acredito eu, lá para as 2, 3 da manhã. Jesus fala assim: eu vou descer. E sou eu intercedendo por ele, intercedendo por ela. Vou eu descer porque vou entrar no cenário. O mar já começa a sentir a presença dele. O mar, para quem não sabe, simboliza o mundo. O vento, a tempestade significam problemas. As coisas que acontecem de uma hora para outra. Jesus fala assim: eu vou entrar no cenário, eu vou entrar em cena. Mas só que no meio dessa história, segundo os historiadores, querido, havia uma lenda nesse período, nesse tempo antes de conhecer Jesus. Ei, para de ficar dando ouvido lenda. Havia uma lenda, pastor, que falava que por essas horas passava-se o fantasma, passava um ser. Tem muitas pessoas que têm mais medo de lenda do que da palavra de Deus. Tem mais respeito por lenda do que palavra de Deus. Tem mais medo de histórias humanas do que palavra de Deus. O dono da palavra estava chegando. A respeito do que eu estou dizendo. Quando os discípulos observou que algo diferente vinha lá do canto, eu imagino o resplendor do vestido de Jesus. O mar já deu o seu parecer. Ele já deu firmeza. Jesus vinha andando sobre o mar. E o vento, querido, soprava sobre o barco, sobre Jesus, não tinha poder. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, ei, deixa ele entrar no seu cenário nessa noite. Jesus aí aproximando. E os discípulos, em vez de esqueceu do mar, esqueceu do vento, esqueceu da tempestade e começou a focar os olhos dele, mas não conheceu. Ei, conheça o seu Jesus nessa noite. Ele manda te dizer: tira os olhos dessa terra, põe os olhos dele nesta noite. Jesus pega, vai aproximando. E um dos discípulos, eles começam a gritar e os outros começam a entrar em pânico. Começa a dizer um fantasma. Começa a pasmar-se. A Bíblia diz que todos estavam com medo. Todos que estavam no cenário estavam com medo. Estavam em pânico. Jesus olha, pastor, e menciona para eles: ei, não se preocupa, sou eu.
Sou eu. Eu que estou entrando no cenário. Ficar em silêncio. Pedro, no meio deles, começou a parar coragem. Senhor, se é o Senhor mesmo, me permita, Senhor, ir até a Ti. Todo mundo critica Pedro, mas é o único dentro do barco que teve coragem. Ei, todo mundo critica você, mas talvez é o único que tem coragem de convidar Jesus para o barco. É o único que tem coragem de botar a cara no pó e dizer: Senhor, eu não aceito A, não aceito B, não aceito C, eu aceito a sua presença no meu barco. Todo mundo querido levanta o dedo, questiona, fala, lança a pedra, mas não sabe como está o seu barco. Mas eu quero dizer nessa noite, o que importa é quem está no seu barco nessa noite. O que importa é quem está, querido, sobre a sua vida nessa noite. É quem está no seu propósito nessa noite. Não importa o que o mundo diz, que o mar diz, que fulano diz, Bertano, Cicrano e o mar não vai te dar vitória. Quem vai te dar vitória é Jesus. É Jesus que vai te dar vitória. Para mim terminar essa história, que já estou voltando de quem é direito, Pedro consegue sair do barco. E ali, querido, até um instante, sem olhar para trás, pastor, ele começa a ir na normalidade. Ele começa a imitar o mestre. Jesus está andando, eu estou andando também. Ei, sabe o que quer dizer nessa noite? Sabe o que quer dizer nessa noite, querido? Sabe o que quer dizer nessa noite, querido? Ei, não olha para trás. Quem tem propósito não olha para trás. Quem tem, querido, propósito, querido, não olha para o chão. Quem tem propósito não olha para os discípulos que ficou no barco. Quem tem propósito, o olhar tem que ser para Jesus. Pedro começa a andar. Eu imagino que ele está no barco, olhando para Pedro assim: Pedro está andando. Mas Pedro distraiu. Ei, cuidado, querido, com o elogio. Cuidado com a distração. Cuidado com quem bate a mão no seu ombro. Cuidado, querido, quem manda elogio para você. Não se distrai. Olha para Jesus. Transfere o elogio para Jesus. Recebe o elogio, mas transfere para Jesus. Pedro, acredito eu, que distraiu. Ele distraiu naquele instante. E a Bíblia diz que ele começou, pastor, a olhar para o chão. E começou, o evangelista Flávio começou a afundar. Mas Pedro foi esperto. Ei, tem muitas pessoas, querido, que olham para você, queria estar no patamar que você está. Mas irmão Gil, eu sou só uma diaconisa. Irmão Gil, eu sou só uma zeladora da casa do Senhor. Irmão Gil, eu sou só uma pessoa que usa o instrumento do Senhor. Quantas pessoas queriam estar onde você está? Quantas pessoas queriam estar sentadas onde você está? Mas por que não está, irmão Gil? É porque não tem força, não tem graça, não tem oportunidade, querido. Ou seja, não abre o coração para Jesus, não dá oportunidade para Jesus. A oportunidade que Ele dá é para tanta coisa, e Jesus é em último lugar. Mas e aí, irmão Gil? Quer puxar você para lá, quer tirar você da presença dEle, quer tirar você da visão dEle. Ei, muitos olham para você e falam assim: ele é doido, mas quer estar onde você está. Pedro começa a afundar. Pedro foi esperto, olhou assim: Jesus, socorre-me.
Salva-me, Senhor. Há quantos Pedro que está pedindo socorro no dia de hoje? A palavra de Deus diz que Pedro, Jesus dá a mão, Pedro levanta. Quando Pedro levanta, querido, ou seja, ele começa a vir para cima. Pedro pega, dá as mãos de Jesus, segura ali nas mãos de Jesus, ou seja, Jesus segura na mão dele. Porque o tal homem que segura na mão de Jesus pode soltar. Jesus segura na mão dele e leva ele para onde? Para dentro do... A palavra de Deus diz que quando eles entram no barco, observa, se você ler a Bíblia, você vai entender. Quando Jesus entra no barco, tudo cessa. Já não tem vento, já não tem tempestade, já não tem maré alta. E o barco segue em bonância. Sabe o que eu quero fechar essa mensagem dizendo nessa noite? O seu barco tem endereço. Seu barco tem endereço. Aonde é o endereço, irmão Gil? O nosso hoje é o céu. O seu limite é o céu. Seu limite é o céu. O limite dos discípulos aqui, querido, era Genazaré. Mas o seu limite é o céu. Quando Jesus chega em Genazaré, juntamente com os seus discípulos, ei, é interessante que ele chega em Genazaré, de tudo isso que eu mencionei aqui nessa noite, já fechando a mensagem, tudo isso aconteceu, pastor, e não reconheceu Jesus ainda. Observa que o mar conheceu, o vento conheceu, a tempestade conheceu, mas os discípulos ainda não tinham conhecido quem era Jesus. Quando entrou dentro do barco, estava tudo em silêncio, e estavam todos remando para ganhar a terra, ou seja, ganhar um firmamento. Nem todos, talvez a prova está dando sinal aí, ó, estou fechando, estou indo embora, mas nem todos vão conhecer Jesus. Talvez o deserto está dizendo assim, ó, estou indo embora, mas nem todos vão conhecer Jesus. Só quando um período cessar tudo, tiver tudo calmo, a pessoa vai começar a processar tudo e vai dizer verdadeiramente, se não fosse Deus na minha vida, ai, sou mante paz como energia, verdadeiramente, se não fosse Deus na minha causa, se não fosse Deus na minha peleja, se não fosse Deus na minha casa, se não fosse Deus no meu dobrar no joelho, eu não estaria aqui nessa noite. Alai, sou mante paz como energia. Quando eles chegam em Genazaré, a Bíblia diz que atraca o barco, que eles vê, que eles olham assim, pastor, e observa, é Jesus mesmo. É Jesus mesmo. Quando Jesus sai do barco, eles começam a correr a toda a aldeia em busca de quem é enfermo, de quem precisa de cura. E nesta noite, querido, você que é discípulo, você que é discípula nesta noite, dê uma salva de palma para Ele nesta noite, porque a honra e a glória é dele. Boa esta palavra, né? Louvado seja Deus. A palavra. O Senhor é uma afirmativa. O Senhor está conosco. Estava com os seus discípulos, né? Aquele mar lá, se fosse atravessar